Bem-vindos ao Crivo, uma plataforma de divulgação de conteúdos que me foi apresentada como possível forma de interação social. Então fui convidado para tentar explorar esta mesma plataforma. Assim sendo, o tema que trago hoje é relativo a um livro, relativo a uma obra que eu tive o imenso gosto de fazer nascer e que hoje, felizmente, se encontra já à venda nas mais variadas livrarias, quer de norte a sul do país, físicas ou mesmo livrarias online, aqui também para respeitar um pouco o tema que o próprio livro aborda, que é a prova digital. Neste sentido, devo indicar que esta obra é resultado da minha dissertação de mestrado, uma dissertação que foi naturalmente discutida e defendida publicamente na Universidade Autónoma de Lisboa. Antes de abordar um pouco sobre a obra diretamente, eu devo confessar que, em primeira instância, escrever um livro, além de muito mais complexo do que eu podia imaginar, antes de o iniciar, claro, tive a percepção, ou pelo menos daquilo que consegui identificar, sinto que vivemos numa era em que o ato de criação, o ato de criar algo, está a morrer aos poucos. Quando me propus a realização desta obra, questionava-me, mas porquê? Porquê é que isto acontece? Eu encontrei várias respostas, começando pela situação da saturação do mercado, o elevado valor dos livros que se desenquadram com a nossa economia um tanto frágil. Porém, a resposta que mais, diria, clarificou a minha curiosidade, se assim se pode explanar, foi a ideia de que tal acontece porque a velocidade dos dias, a velocidade da vida e principalmente as constantes e súbitas metamorfoses, essas não se compadecem de todo com o tempo de criar, com o tempo de pensar. Foi uma resposta que eu admiti como sendo próxima da realidade. Sinto que hoje tudo é feito para ontem, tudo é feito para esquecer, se assim se pode dizer. Pouco, mas mesmo muito pouco ou quase nada, é feito para ficar e para consolidar algum conhecimento. Numa fase que, pelo menos a sensação que eu tenho é que o conhecimento é cada vez mais importante em vários resultados externos aqui ao tema que hoje venho partilhar. Mas o conhecimento é algo que devia ser instigado e parece que cada vez carenciamos mais dele. Por isso, pese embora a complexidade do tema escolhido, porque é manifestamente um tema complexo, a sua abrangência e as suas várias implicações com toda a própria estrutura da prova, quer na busca incessante de uma verdade material, quer na livre convicção do julgador, que para mim são institutos que eu entendo estarem intimamente relacionados, legitimam e, talvez mais do que isso, justificam mesmo algumas omissões. E justificam também o não esgotamento da temática em torno da prova digital, o que é notoriamente um universo imenso, infinito para explorar. Ainda situando-nos aqui no início desta obra, devo começar por declarar, se é que isto é uma declaração, não é? Sempre fui bastante instigado pelo Instituto da Prova, em Direito, juridicamente falando, claro. O que a prova significa para mim, especialmente para a justiça, essa era a questão principal. A questão da prova ser a trave mestre de todo o direito substantivo, que era o direito adjetivo. Ser com a prova, ser através dela e também por meio dela, por meio da prova, que todo o direito se materializa. Ou seja, que todo o direito toma forma de verdade para a vida. E assim, sinto que é da prova que nasce a verdade que baste para as necessidades da vida em sociedade. É precisamente isso que eu chamo de justiça e que também distingo facilmente de direito. No fundo, a prova digital, se é que numa abordagem se pode traçar aqui um conceito, entre muitos conceitos possíveis, diria, a prova digital é um elemento que trata todo o tipo de informação, com valor probatório, naturalmente, que se encontra armazenada em qualquer dispositivo de armazenamento digital. Pode ser transmitida, quer em redes informáticas ou mesmo em redes de comunicação eletrónicas. E isto opera tanto nas redes privadas como em redes particulares, assim estejam acessíveis. Pareceu-me aqui um conceito que se aproximava da realidade, pelo menos aquela realidade que está colocada e imposta no livro que hoje estou aqui a partilhar convosco. No fundo, o que procurei colocar em causa com este meio de prova, ou então mesmo com esta prova, ou um bocadinho de ambos, terão de ler o livro para se perceber desta destrinça, é no fundo suprir alguma insuficiência no que toca à prova, enquanto elemento processual, diretamente dito. Em qualquer tipo de criminalidade, não só na criminalidade informática, mas mesmo abordando todo o tipo de criminalidade, que eu entendo que a prova digital será um instrumento, uma ferramenta de benefício, não é só na forma da obtenção de prova, mas também na sua celeridade e na busca da descoberta da verdade material.
Trata-se, a meu ver, de um contributo, ainda que pequeno, naturalmente, mas um contributo para o esclarecimento de uma matéria que aí está pouco estudada, ainda está, diria, muito pouco experimentada e, de certa forma, com um certo grau de singularidade, diria, talvez originalidade até. Se tanto, e a verdade é que sim, claro, se tanto consegui aprender com a elaboração deste livro, com a elaboração desta obra, é que o mundo hoje, o mundo da era digital, se assim podemos classificar, é um mundo complexo. É um mundo que eu me deparei que tem tanto de fascinante como de perigoso. E tem ainda muito mais, com muito mais coisas por descobrir. No fundo, e lendo o livro, assumo que se sente que tudo pode ser feito neste universo, com os melhores ou com os piores propósitos. E é para estes últimos que existe a lei, é para estes últimos que eu tentei contribuir. A escolha do tema, pese embora tenha recaído numa temática pouco explorada, como tive a oportunidade ainda agora de dizer, não foi assim tão difícil de alcançar. Primeiro pela própria curiosidade intrínseca e interna, e diria até admiração que o Instituto da Prova representa para uma justiça. Ou seja, o que eu quero transmitir é que eu não posso dizer que tenha sido uma reflexão imensa na busca de um tema perfeito para abordar. Não foi nada disso que aconteceu. Surgiu muito claramente e de forma muito natural. A prova digital, agora já falando um pouco mais do livro, da obra, surgiu na mente de um estudante de Direito, especialmente de um estudante de Justiça, como uma resposta a várias observações. Uma observação desta intensa modificação em que a comunidade tem vindo a apresentar e o modo também como estas alterações operam, o modo como estas alterações de alguma forma se refletem com impacto. E esse impacto, nomeadamente, o que a nós, juristas, o que a nós interessados em Direito e na Justiça, diz respeito que é ao nível da criminalidade, portanto, as alterações que se refletem ao nível da criminalidade. Entendo e escrevo na própria obra que a lei, ao ser criada de pessoas, é também para pessoas e a estas deve atender. Entendo que acima de qualquer externalidade mediática ou de qualquer outra ordem, para tal, a lei deve obrigatoriamente de acompanhar as suas metamorfoses naturais. As metamorfoses naturais de uma sociedade em desenvolvimento, que é o que temos hoje em dia. A evolução dessa sociedade deve ter uma resposta intrínseca, uma resposta imediata, sendo isso a verdadeira transformação do direito em justiça. A resposta imediata e intrínseca é o que transforma o direito em justiça. No fundo, o que eu proponho é que o normativo, a lei, mesmo a letra escrita nos códigos, resulte efetivamente na constante atualização do sistema legal, por modo a dar réplica aos novos problemas, no fundo, por modo e por forma, neste caso, a dar resposta aos recentes enigmas que hoje nos vamos deparando enquanto agentes da justiça. Este meu pequeníssimo contributo, quando nos deparamos com este ínfimo tabuleiro que é o direito, trata precisamente desta aproximação da lei à comunidade. E trata desta aproximação da lei à comunidade de que forma? Naturalmente que observando, que é importante, aprendendo, não menos importante, crescendo talvez e respondendo aqui à nova criminalidade com ferramentas capazes de a esta trazer uma justiça. Como princípio geral, eu diria que terá de existir uma vontade constante, e é importante, uma vontade constante de transformar o direito em justiça. Abordando um pouco aqui a estrutura do livro, diria que tentei direcioná-lo para que um leitor não fosse confrontado com alguns saltos, alguns solavancos de informação. O que é que eu quero dizer com isto? No livro encontrarão enquadramentos de vários institutos jurídicos que, pese embora não sejam diretamente relacionados com a prova digital, são fundamentais, a meu ver, para entender. E isso foi bastante importante. Na obra encontramos não exclusivamente a abordagem à prova digital, propriamente dita, mas igualmente uma explicação sustentada do conceito de prova, nas suas mais variadas naturezas, nos seus mais variados sentidos. O livro passa por todas as provas hoje consagradas no nosso Código de Processo Penal, e inclusive por todos os meios tradicionais de obtenção de prova, detalhando as suas características, mas sempre dando a entender um núcleo importante que no fundo é um denominador comum, que passa evidentemente por ser a descoberta da verdade material. Dito isto, e quando se aborda a descoberta da verdade material,
Naturalmente que se deve refletir igualmente pelos limites aos meios de obtenção da prova, incidindo nos temas de prova proibidos, mesmo nos meios de prova proibidos, nos métodos de prova proibidos e, inclusive, até nas proibições de provas relativas. Aborda-se também os princípios que se relacionam diretamente com a prova, como é o caso do princípio da sua livre apreciação, portanto, livre apreciação da prova, entre muitos outros princípios que também são abordados na obra. Durante a leitura, entendi ser importante discorrer por capítulos que, no fundo, seriam fundamentais existir quando se aborda um tema semelhante a este, como é o conceito e a natureza da própria prova digital, a sua importância ou dispensabilidade na busca da verdade material, no fundo, a sua utilidade ou não, passando por um capítulo exclusivamente destinado à criminalidade informática, como não podia deixar de ser, que enuncia os vários tipos de criminalidade que neste núcleo se emanam hoje em dia. Para a apreciação do tema, a prova digital, senti que faria todo o sentido colocar o próprio tema em causa, no fundo. Ou seja, fazer um pouco o papel de crítico, um pouco o papel de leitor e verificar se ainda assim a proposta da obra fazia algum sentido. É então absolutamente normal o leitor encontrar nas páginas deste livro questões acerca da sua fragilidade da prova digital, mesmo ao ponto de se aferir ou não a sua fiabilidade, explorando-se pela sua fraca aplicação num mundo que ainda é bastante desconhecido. É colocar a prova digital em causa, e foi isso que eu também tentei realizar. Nesta ideia de tentar colocar o tema quase como num exame de pressão, para que eu, enquanto autor, conseguisse verificar assim se o mesmo tema aguentaria ou não, se tinha consistência para ser apresentado como uma ideia, ser apresentado como uma proposta. Sem dúvida que sim, consegui fazê-lo, e foi nos direitos, liberdades e garantias que notei uma maior agressividade por parte da prova digital para contra estes. É manifestamente notório o perigo da utilização de uma prova como esta, com estas características e semelhanças, sem controlo ou sem regras. Torna-se bastante perigoso esse tipo de abordagem. Concluindo, a obra conclui talvez no que para mim é o pilar fundamental, passa pela questão de que hoje a prova digital vai absorver a sua aplicação, a sua efetividade, a sua permissibilidade às escutas telefónicas que estão plasmadas no artigo 187 do Código de Processo Penal. O que é que eu quero dizer com isto? A prova digital, hoje, através do artigo 189, número 1 do mesmo diploma, vai usar os mesmos pressupostos, os mesmos requisitos de aplicabilidade das escutas telefónicas, portanto, das interseções de escutas telefónicas para a aplicação da prova digital. Do princípio ao fim do livro, é meu entender que é urgente um instituto próprio para a prova digital, é urgente um instituto próprio que seja autónomo para que a prova digital possa ser benéfica na descoberta da verdade material, porque manifestamente as exigências que a letra da lei atribuiu para a interseção de uma escuta telefónica não se compadece hoje com a necessidade e mesmo em situações em que uma prova em formato digital possa, deva ou tenha mesmo de ser utilizada. Não há esse equilíbrio. Especialmente esse equilíbrio desaparece porque existem os crimes que, em meu entender, só a prova digital tem capacidade para dar a resposta que se pede, a resposta que se procura. No fundo, é com esta ideia que gostaria de terminar, sendo de relembrar que a obra se encontra para aquisição nos locais habituais, desde FNAC, Bertrand, Porto Editora, Almedina, na UOC, El Corte Inglês, e também pode ser adquirida diretamente na editora Librum, onde a poderão encomendar. Muito obrigado e até breve.